Eu vim de uma família não cristã, né, não evangélica, de um lar não cristão. E meus pais se separaram. Minha mãe voltou para a cidade dela natal, que é lá no Nordeste. Meu pai ficou em Curitiba, né? Nasci Você lá. é de onde? Curitiba. Curitiba. Nasci lá, fui criada lá, mas quando meus pais se separaram, minha mãe foi pro Nordeste, eu depois de relutei um pouquinho, mas depois fui com a minha mãe, fiquei morando lá há 3 anos no Nordeste. E lá, que é assim, o Nordeste, eu tenho muita família lá, né? Tios, primos, os parentes, né? Dos meus pais moram lá. Então, os primos aguardavam muito o carnaval para se encontrar. Então, era uma data muito esperada por nós. Tudo começou assim, na época de carnaval. E eu sempre amava estar lá no carnaval, esperando esse dia para estar com meus primos. E um dia eu comecei a ter sede, assim, de Deus. Eu não sabia onde procurar, só conhecia a igreja católica, né? E eu comecei a ir pra igreja católica, ia pras festas, mas eu lembro que todo domingo eu ia pra igreja católica. Até minha mãe falava, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, eu quero ir pra igreja. Nem eu entendia aquela sede, aquela fome de Deus. E o único lugar que eu sabia onde tinha, que me ensinaram, foi na igreja católica. Então eu ia lá, domingo, depois ou antes, sempre ia pra festa. E eu comecei pra igreja e o interessante que me marcou muito foi que chegou a época do carnaval. E eu falei pra minha mãe, aquela sede, aquela fome de Deus, e eu falei, mãe, eu não quero ir. Minha mãe, o que tá acontecendo com você? Eu falei, não sei, mãe, eu quero ficar em casa sozinha. Ela, não, vou ficar com você. Eu, não, mãe, você pode ir, qualquer coisa eu pego um ônibus e vou, e tá tudo certo. Nesses 4 dias que eu fiquei lá, eu cacei uma bíblia lá nas coisas da minha mãe, aquela bíblia empoeirada lá mesmo. Menina, eu pegava aquela bíblia, eu lembro até hoje, era pequenininha assim, foi até que eu trouxe para os Estados Unidos. Eu abria aquela bíblia e eu sentei naquele sofá, eu lembro que fiquei 4 dias lendo e parecia que as letras pulavam assim. E eu ficava, meu Deus, porque eu nunca tinha lido a Bíblia. Então as letras parecia que saíam e falavam comigo, e eu lembro que eu fiquei 4 dias lendo a Bíblia sozinha. Então começou tudo aí. Assim, essa sede, eu buscando Deus, e também na minha manicure ela me deu um CD do Dia do Trono, nunca vou esquecer também, são coisas que marcam, né? Aquele CD da Águas Purificadoras. Nossa. Eu lembro que eu escutava aquele CD antes de ir pras festas, antes de me arrumando pra ir pra festa, pra boate, chorava, e eu não entendia porque que eu chorava tanto, mas aquilo lá me acalmava. O vazio da alma, né? Só uma coisa que eu tava aqui lembrando. Quando a gente vai estudar a história da igreja, né? Como foi que surgiu, como foi que começou lá atrás, a gente vê que os missionários também foram aqueles que não eram só os apóstolos. Eles foram muito importantes, mas também foram aqueles pequenos comerciantes. Aquelas pequenas pessoas que escutavam a palavra de Deus e saíam de portos em portos falando as boas novas para as outras pessoas, que iam alcançando pessoas. A sua manicure, ela não era talvez alguém de liderança da igreja, mas ela foi alguém fazendo o trabalho que ela foi chamada para fazer e ali plantando uma semente na sua vida. E hoje você tá aqui tantos anos depois para lembrar dessa pessoa. Sim, inesquecível. Então, a história da igreja cristã, ela tem muitas dessas pessoas que talvez não tenham seus nomes escritos, mas com certeza o Senhor vai lembrar de cada uma delas. Uau. É muito incrível, né? Como isso Sim. alcança. Um CD. Sim, um CD. Tem até hoje esse CD. Que coisa mais linda, né? E eu lembro que eu escutava e chorava. E chegou eu estudava, né? Fazia faculdade de turismo e trabalhava numa agência de turismo, meu primeiro emprego. E eu lembro que tudo isso muito rápido, assim, quando começou, foi indo uma coisa atrás da outra. Aí aquela sede, falei, mãe, vou estudar, vou morar fora. Que eu trabalhava na parte de Disney, na agência de turismo. Então, todo ano eu vinha pra cá, trazendo os grupos da Disney, né? E eu falei, mãe, acho que eu quero ir pros Estados Unidos, pra fora, estudar inglês pra melhorar. E aquele negócio pra eu vir pra fora, gente, pra como, aonde, quando? E eu não sabia. Aí tinha um parente meu aqui, daí eu falei, eu vou pra Orlando, porque é uma cidade que eu já conheço. Tem um conhecido lá. E eu acho que é lá mesmo, 6 meses só, amanhã eu volto. E aquela coisa, não vai dar certo, como? Você sozinha. Resumindo, vim.
E eu lembro que quando eu fui me despedir da minha chefe, ela chorando muito, falou assim, você não vai voltar. E aquilo lá me marcou também. Profeta. E aquilo lá, tipo assim, me impactou também, porque eu falei, meu plano era ir voltar, né? Nunca imaginei ficar aqui na vida, ainda sozinha. Sim, um detalhe muito importante, porque Deus é um Deus de detalhes, né? É nos detalhes que você fica assim, uau, como Deus cuida, nos pequenos detalhes, nos grandes também, mas nos pequenos, assim, que impacta, assim, muito essa minha história, assim, que eu fico, às vezes, relembrando e fico muito, nossa, muito grata, assim, pelo cuidado de Deus nos mínimos detalhes. Uma das vindas minhas pra cá, pra Disney, trabalhando, eu conheci uma menina na sorveteria. E conversa vai, conversa vem, eu sou brasileira, eu também. Eu nunca, na minha vida, imaginei morar aqui. Nunca, estudava, tinha emprego, tinha casa, toda estável lá, nunca imaginei. Daí ela falou assim pra mim, pega meu telefone, se um dia você voltar e precisar, você pode me ligar. E eu, tá bom, era um papelzinho desse tamanho. E eu não guardo papel pra nada nessa vida. Até minha mãe brigava assim, nossa, você joga tudo fora, não precisa, não tem, sai jogando. Pois guardei esse papelzinho desse tamanho, com o nome dela, o telefone enfiado na carteira. E ficou lá, tinha até esquecido esse papel, né? Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, na casa que eu fui morar primeiramente, eu não dei muito certo, teve um probleminha lá. Na hora que eu lembrei, eu falei, Jesus, o que eu faço? O que eu faço? Jesus não, né? Meu Deus, né? Meu Deus, o que eu faço? Meu pai amado. Aí me lembrei do papel. Abriu a carteira, o papel tava lá. Aí liguei, Vanessa, aqui é a Larissa, você lembra de mim? Lembro, meu Deus, então, tô morando aqui, eu tô com um problema muito sério, não sei o que fazer. E ela tô indo pra ir agora. Ela morava 1h30 daqui. Uau. Ela ia todo dia lá. Ela me explicou, ó, aqui em Orlando aluga quarto. Era em Kissimmee esse lugar. Era bom se morar mais na área de Orlando mesmo. No fim a gente ficou amiga e irmã, óbvio, né? No dia seguinte que ela me explicou isso, no dia seguinte cheguei no meu trabalho e falei, gente, eu preciso de um quarto em Orlando pra morar, se alguém souber. Eu lembro que não fez uma semana, chegou um rapaz pra mim, eu lembro da fisionomia dele, ele falando assim, Larissa, a minha amiga tá indo embora pro Brasil e o quarto dela vai estar vaga, a vaga dela vai estar vaga, né? Se você quiser, é a casa da dona Leila, só tem um problema, ela é evangélica. Eu falei, lá tem, eu não quero casa com festa, essas coisas, não gosto. É casa de família. Dele sim, ela é evangélica, eu nem sabia direito o que era isso, assim, né? Nunca ninguém tinha me explicado. Pra mim, a igreja era que eu fui criada, né? Que me ensinaram. Aí ele, então tá, vamos lá conhecer. Essa minha amiga foi lá comigo, a gente conheceu a dona Leila. E foi ali eu fiquei. Meu tio depois foi lá também comigo, conhecemos, fiquei lá com a dona Leila e ela me abraçou assim como filha mesmo. Depois ela me conta que eu saía pras festas, ela ia nas minhas roupas orar, no sapato orar. E falava de Jesus pra mim todo santo dia. São as peças que o Senhor coloca, né? Fundamentais. E eu escutava ela falando, ela falava. E uma coisa também que me marcou uma vez, ela saiu, eu tava sozinha na casa dela. E a Bíblia dela, eu lembro, uma Bíblia grande, preta, estava aberta na mesa. E eu desci e vi aquela Bíblia, eu falei, eu vou ler. E tá escrito, você acredita que aconteceu a mesma coisa no dia lá do carnaval? Eu fui ler, as letras parecia que saltavam, saiu uma voz e uma boca falava comigo, até fiquei assim, meu Deus, que é isso? Que tem nesses negócios? Assim, eu fiquei assim, meio assustada, meio sem entender. E a dona Leila fazia muito culto no lar, muito. Eu lembro aquela multidão de gente na casa dela. E eu lembro que eu ficava lá em cima da escada, só assim, ó, olhando quietinha, vendo aquele movimento, o povo chorando, não entendia muito, e só observando, assim. Aí tem muitos detalhes. Eu ia trabalhar no hotel, o pessoal deixava típico um versículo, e Deus falava assim comigo. Só te cercando mesmo. Aí o tal do emprego também marcou muito. Porque eu trabalhava limpando hotel, né? Que eu até achei esse versículo esse dia, eu tenho até hoje esse papel guardado. E eu lembro que um dia eu tava chorando muito. Eu lembro do horário, 10 horas da noite. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora. Eu tinha pavor de limpar aqueles hotéis, porque eu sou lenta, assim, muito perfeccionista. E lá tinha que ser rápido, né?
E eu, Jesus não. Eu tava orando, eu nem sabia. Porque eu tava sentada no chão, na cama, chorando muito. Falei, eu quero ver minha mãe. O que eu tô fazendo aqui sozinha? Eu não quero mais limpar esses hotéis, não. Eu queria, olha só o que eu falei. Eu queria trabalhar de segunda a sexta, porque a dona Leila às vezes me levava nas igrejas. Eu chorava, não entendia nada. Era em espanhol, outras em inglês. Não entendia nada, só chorava. Hoje eu sei que o Ministério do Choro. E eu lembro que eu pisava naquelas igrejas. Uma é o Calvário, tem um carinho muito grande por essas igrejas, assim. E eu falei assim, nesse dia da cama, chorando à noite, eu falei, ai meu Deus, eu queria algo de segunda a sexta, que eu não fizesse nada. Ainda falei assim, que eu queria ir na igreja com a dona Leila. E chorei. Quando foi, tocou meu telefone. A irmã dessa minha amiga Vanessa, Patrícia. A gente ficou tudo amiga, né? Claro, eu não consigo dormir. Porque veio alguém aqui me oferecer emprego hoje. É no escritório de uma locadora de carro, numa oficina da locadora de carro. E eu não consigo dormir, só vem você na minha cabeça. Acho que é pra você. Eu falei, mas minha amiga nem tem o carro. Ela era lá perto do aeroporto. Não, a Vanessa vai com você. Eu falei, ai, vamos lá então ver o que dá, né? Ela me deu o emprego dela. Cheguei lá, o homem americano, aqueles bem que você não dá pra entender o que a pessoa tava falando. Eu falei, gente, eu achava que entendia inglês, não entendia nada como tava falando. Ó a situação. O Kelly, o nome dele era Kelly. O Kelly aqui, eu no meio, minha amiga traduzindo pro meu emprego. Uau. Falei, gente, não vai dar. Você quer começar segunda-feira? Eu falei, sim. Fui trabalhar no emprego, não entendia nada como falava. Era meio por mímica, ele fazia mímica comigo, assim, aperta aqui. E eu lá, resumindo, fiquei lá 3 anos. Uau! E outro detalhe, todos os funcionários lá atrás eram brasileiros e todos crentes, só eu lá. Deus só vai cercando. E um certo dia, eu tava lá no quarto e a dona Leila me chamou. Larissa, desce aqui um pouquinho. Aí cheguei lá, tava o pastor Roque, a esposa, ela, e eu desci, né? O pastor Roque veio fazer uma visita especialmente pra você. Deu, oi, não sei o que, tal. Aí ela conversa vai, você quer aceitar Jesus? Eu falei, ué, eu já tenho, não? Assim, na nossa cabeça, né? Ela, não, explicou como Senhor, Salvador da sua vida. Eu falei, eu quero. Eu lembro que quando eu falei eu quero, eu senti um negócio assim, que eu falei, meu Deus, eu chorava, né? Novidade. Chorava. E até esse pastor Roque foi meu, posso dizer, um pastor mesmo, um pai pra mim. Ele e a esposa, por 3 anos cuidou de mim. Uau. Eu lembro que eu ia pra casa dele, eu e ele, a esposa, ele me ensinava a Bíblia assim, como teologia mesmo, ensinava. Então, eu olho pra trás assim, agradeço muito a Deus nos cuidados que Deus teve comigo, assim, porque eu me firmei na rocha mesmo, na palavra. Bem. Se eu não tivesse essa base, sabe? Eu não sei se eu aguentaria chegar até aqui. Imagina, você chegou aqui sozinha, você começou sua vida sem ajuda, passando por tanta dificuldade aqui em Orlando, e Deus preparou todas as coisas, Ele te guardou de todos os laços, colocando pessoas de Deus assim com você. Você tá sem saber como evangelizar, se você acha que não tem nenhuma condição, nenhuma oratória para evangelizar, eu quero te dar essas dicas que a gente tá ouvindo aqui dela. Você pode escrever um bilhete pode mudar muita coisa na vida de alguém. Você pode orar por essa pessoa, você pode evangelizar com amor, com atitudes. Eu tenho certeza que se você demonstrar o amor de Deus, não só em palavras, mas em ações, esse amor irresistível de Jesus, ele laça a pessoa, ele abraça a pessoa. Eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas através do seu testemunho, através de pequenas ações, assim como aconteceu na vida da Larissa, né? Sim, eu sou prova viva que um bilhete faz diferença. Eu lembro, eu peguei aquele versículo, sentei na cama, fiquei pensando, remoendo aquilo. Um CD faz diferença. Um culto no lar faz diferença. Um culto no lar, exatamente. Às vezes a gente acha que precisa de um grande momento, uma coisa muito extraordinária, um mover gigantesco. E não, o Senhor também fala na brisa suave. O Senhor é muito lindo. Muito o Senhor lindo. É incrível. Ai, amiga. Que lindo, mas continua. E quando eu olho pra trás, assim, eu não tem como não me emocionar com o cuidar de Deus, nos detalhes mesmo. Em todos os detalhes, em todos os sentidos, Ele cuidou de mim, igual você falou mesmo, sozinha aqui. Quantas vezes eu pensei em voltar, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E Deus colocava pessoas de Deus pra cuidar de mim.
Amém. como filha mesmo. E lá, até na igreja do Pastor Roque, eu era a única jovem, né? Era família mesmo, várias famílias. E todos me abraçavam, queriam até me adotar mesmo. De documento. Sério? Aham. Uau, gente. E quando eu tive que sair de lá também foi uma direção de Deus, foi muito doído pra mim, mas daí foi outro nível, né? Aí fui pro Belém. São as fases, né? Essa minha amiga, Vanessa, a gente saía pras festas, também se converteu, ela e a irmã. Uau, Foi ela que foi pro que Belém bênção. primeiro. Oh, gente, E me que chamou. lindo. Ó, foi pro Belém, vai lá conhecer. O Ministério do Belém, que ela tá falando, a nossa igreja hoje, que eu tô até hoje, Que bênção, gente. E tô firme com Jesus hoje pra sempre. Amém.